Então, amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Vamos dar continuidade àquilo que foi pregado aqui recentemente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Que diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente sério, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescendo foi para a Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Efésio. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muito males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Senhor, nos ajude, ó Pai amado, a entender o texto bíblico e que nós possamos fazer as aplicações corretamente em nossas vidas, para que nós, ó Pai amado, possamos chegar até o final, assim como Paulo chegou. Que eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor esteja nos iluminando para aprender cada vez mais do Senhor, esteja capacitando, e todos aqui, ó Pai amado, venham sair revestidos do poder do teu Santo Espírito para toda a sua vida, ó Pai amado. Obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse que é o terceiro culto, a terceira pregação que eu prego aqui em Timóteo 4. E nós vemos o que Paulo, a urgência de Paulo a escrever essa carta para Timóteo. Por quê? Paulo, ele estava ali próximo da sua partida, da sua morte, e ele exorta a Timóteo a pregar a palavra e fazer cumprir o seu dever de um evangelista. Ou seja, ele tem que exortar, ele tem que amar e fazer tudo aquilo que a palavra nos ensina. E aí, na segunda parte, que foi a segunda pregação, foi com relação à partida de Paulo. Combater o bom combate e completar a carreira e guardar a fé. Então, nós vimos também, a importância do cristão terminar bem a sua carreira. E agora, dando continuidade, nós vamos ver aqui, no final dessa carta, o que Paulo ele escreveu para Timóteo. No versículo 9, ele diz o seguinte:
empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Ou seja, Paulo ele escreveu essa carta para Timóteo e ele pede que Timóteo vá até ele ali. Timóteo é um pastor de Efésios, ele estava lá na capital de Efésio, na igreja, e Paulo ele estava preso domiciliarmente em Roma. Então, Paulo ele já foi ali, digamos, sentenciado ou fez presente na primeira audiência ali, e ele com urgência manda essa carta para Timóteo. Vemos aqui uma caminhada de uma pessoa que está chegando ao fim, digamos assim. Então Paulo ele está fechando as contas, ele está colocando os pingos nos is, e porque ele sabe que vai viajar. Essa viagem que eu falo, eu me refiro, ele vai partir e estar com o Senhor. Então Paulo, ele vai dar exortação ali claras para Timóteo, para que ele exerça. Paulo é um homem, um evangelista, um apóstolo, um homem de Deus, e ele está saindo de cena e ali está colocando Timóteo, digamos assim, exortando para o seu ministério. Com isso, meus queridos irmãos, Paulo ele também vai trazer algumas informações de pessoas que a Bíblia muitas das vezes não fala muito sobre elas. Por exemplo, tem pessoas aqui nesse relato que a Bíblia só relatou aqui mesmo, não tem em outro lugar, mas que são pessoas que puderam ter um ponto positivo ou também negativo. No caso aqui, que a primeira pessoa que Paulo traz é Demas, e nós vemos que Demas ele foi um homem que colaborou com o evangelho do Senhor. Ele esteve com Paulo nas suas viagens missionárias, porém ele não teve a vida que Paulo tem, que é de encerrar a sua vida na presença do Senhor. Porque ele se desviou? O próprio versículo vai dizer o seguinte: Demas, tendo amado o presente século. Ou seja, Demas ele abriu mão da sua fé, da sua caminhada com o Senhor, e preferiu viver conforme as coisas do presente século. O quão é perigoso a pessoa andar nessa caminhada, vai, e depois ela se extravia. Paulo, pelo contrário, Paulo ele agradece a Deus porque sustentou até a chegada ali. Porém, Demas, ele olhou para o presente século e ele foi seduzido. Nós sabemos muito bem, está lá em Romanos, quem é o principado e potestade do ar do presente século? É Satanás. Então é Satanás que é o Senhor desse século. E nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos se tornar como um Demas. Veja como Demas ele estava firme. Anteriormente a essa passagem que Paulo aqui escreve no versículo de Filemão, versículo 24, não precisa abrir não, diz o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Vocês percebem que Demas estava aqui e ele é considerado pelo apóstolo Paulo um grande homem colaborador da obra do Senhor. Na outra carta que já foi pregada, que já foi escrita para Timóteo, Paulo já retira essas qualificações dele, esse privilégio que ele tinha. E ele, perceba que ele estava mandando abraço, estava saudando os irmãos, ele estava firme junto com os outros. E aí
ele foi seduzido pelo presente século e deixou de viver essa graça maravilhosa. Voltamos lá para o texto, diz o seguinte: Paulo diz que ele amou o presente século e abandonou ele e se foi para Tessalônica. Agora Paulo vai falar o nome de Crescente, que é a primeira vez que é citado esse nome aqui na Bíblia. Você não acha em outro lugar esse nome aqui na Bíblia. Ou seja, pessoas que muitas das vezes nós não conhecemos, mas que estava ali envolvido na obra e fez a obra ali. Porém, esse não recebeu o adjetivo de Paulo que foi direcionado a Demas, que foi amar o presente século. Pelo contrário, Paulo só diz que ele foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, ou seja, homens que foram ali para respectivos campos, que trabalhavam certamente. Então nós vemos que a depreciação é só dada a Demas, porque foi o que amou primeiro, o presente século. Eu só estou confundindo a palavra primeiro com o presente. Mas vamos lá. E aí, continuando, no versículo 11 diz o seguinte: somente Lucas está comigo. Ele está dizendo, Lucas, quem é esse Lucas aqui? Esse Lucas é aquele que escreveu Atos, escreveu o Evangelho, que nós conhecemos como de Lucas. Então, ele é um doutor que estava ali, digamos, fortalecendo Paulo. Mas Paulo, ele continua e diz o seguinte: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Veja bem, Marcos, ele, na primeira viagem missionária, passando perto de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e foi para Jerusalém. Deixou Paulo e os demais. Aí, agora, Paulo pede para que encontre ele e leve ele. No primeiro momento, Paulo vai dizer, não queria ele, porque teve uma briga, está lá em Atos 15, eu quero que os irmãos abram. Atos 15, versículo 37, para nós ver o que foi que aconteceu ali. Atos 15, 37. Diz assim: Barnabé queria levar também João Marcos, que no caso, João chamado Marcos, que no caso é o mesmo. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhava no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então perceba que tinha uma agência missionária aqui, e aí depois dessa briga, o que foi que resultou? Agora tem duas frentes missionárias, que é Marcos com Barnabé e Paulo com Silas. Outrora era só um grupo, agora dividiu, e assim Deus faz o certo até nenhuma desavença entre nós, né? Mas é claro, isso daqui eu creio que foi por propósito para alcançar cada vez mais pessoas. Paulo, ao lembrar disso, de Marcos,
veja que ele não tem ressentimento. Marcos, Paulo não tem ressentimento de Marcos. Pelo contrário, ele falou que Marcos ele é útil no seu ministério. Então nós vemos que Paulo aqui ele fala de uma pessoa especial, que é Marcos. Marcos foi um missionário. Marcos foi um homem que pregava o evangelho, assim como Paulo. Porém, o nome de Paulo é mais falado, mas não é por conta que o nome dele quase não é falado que ele não fez a vontade do Senhor. É igual aqui o Crescente é citado aqui, mas Paulo dá uma ótima credencial para ele por conta que ele era um colaborador do Senhor. Então perceba nesse começo aqui, o que é que acontece? Não importa como você começa, é isso que nós devemos entender. O texto quer que nós entendamos isso, que não importa como você começa, e sim como você termina. Nós vemos que Paulo, ele aprovou a morte de Estevão, ele perseguiu os cristãos, a igreja, Cristo Jesus. E nós vemos que Paulo, ele encerra a sua vida de uma forma que todos nós queríamos que fosse assim, nossos últimos dias, firme, com os olhos voltados no Senhor. Então é isso que nós devemos estar atentos. Não quer dizer que você tem que começar de qualquer jeito, não, mas que você tem que terminar da forma correta. Em Mateus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebe que Demas, ele não perseverou até o fim. Ele poderia voltar ao caminho do Senhor e tudo mais, beleza. Como nós conhecemos pessoas que foram aqui excluídas por conta de pecados, ela pode voltar aos caminhos do Senhor, mas o ideal é que ela permaneça firme no caminho do Senhor. Vemos que Paulo ele teve alguns contratempos com Marcos na primeira viagem missionária. Não pensa que a vida de Paulo era algo perfeito, não, mas sim uma vida exemplar. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser exemplar. Paulo não é perfeito, mas é um homem exemplar, um homem que guardou a sua vida até o último instante no Senhor. Paulo é esse homem de exemplo. E vamos continuar. O que é que vemos aqui? No 13 faz assim, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Veja que Paulo, ele quando esteve na Tessalônica, ele deixou uma capa. O que é uma capa? Uma capa é um sobretudo. Os irmãos já viram o que é um sobretudo, né? É um casacão que vai até lá na canela. A gente vê muito nos filmes americanos, porque lá é frio, então é comum as pessoas terem um sobretudo. Para nós não tem muita importância, porque nós viraríamos banana ali, cozinharíamos e morreríamos de tanto calor. Mas Paulo, ele pede que traga na sua capa. Paulo era um velho, certamente estava com frio. Roupa não é que nem nós, que temos um guarda-roupa e você escolhe por ordem alfabética, por cor e do jeito que você quiser. Perceba que no Antigo Testamento vai dizer o seguinte: se você empenhorou, a pessoa pegou
empenhou a sua capa, quando chegar de tardezinha, devolva. Imagine só você empenhorar uma roupa. Isso significa que não tinha uma abundância de roupa como nós temos hoje. E Paulo certamente estava precisando daquelas roupas ali. Mas não somente de roupa. Paulo ele tem interesse nos pergaminhos, nos livros. Paulo está morrendo, mas Paulo está estudando. E nós, com um vigor que segura boi aí de todo tamanho, novo, e não lemos uma folha da Bíblia por dia. Veja, quando a pessoa ela entende a palavra de Deus, aquilo se torna uma prioridade na sua vida de uma forma que é o último instante. Paulo, tu vai viajar daqui a pouco, tu vai partir daqui a pouco, mas enquanto isso, deixa eu ficar aqui aprendendo do Senhor, e quando eu chegar lá, aí pronto, excesso. Nós pegamos o celular e o sofá afunda, porque você não solta mais. Você fica preso em uma tela. E 90% das vezes é bobagem. Não tem ninguém em casa. E as risadas, a vizinhança dos moços, aí tá bom, viu? Aquele grupo de gente. Só tem você sozinho no celular. E as gateadas. Então, meus queridos irmãos, vemos que Paulo, aqui na sua eminência partida, está ajeitando a casa e vai nos dando exemplos positivos que devem ser imitados. Diz o seguinte no versículo 14: Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Então, presta atenção aqui. O que é que acontece? Esse Alexandre, provavelmente, segundo alguns estudiosos, ele depois contra Paulo. Paulo ele não fala o que ele fez aqui, mas fez muito mal a Paulo. Paulo depois vai dizer que ele resistiu à palavra desde o começo. Por isso, ele resistiu à palavra, ele testemunhou contra Paulo no tribunal, certo? Então, nós vemos que ele diz, causou muitos males. Agora, olha para o que Paulo fala, que o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. O Senhor, vocês estão vendo vingança aqui da parte de Paulo? Não. Paulo, ele é um homem que confia na justiça de Deus. Ele é um homem que confia que Deus dará a paga conforme o merecimento de Alexandre. E ele não precisou proferir uma palavra sequer contra Alexandre, dizendo que vai para o inferno ou coisas do tipo. Nós vemos que Paulo sempre tem as palavras corretas nos lábios, e isso falta bastante em nós. Quando uma pessoa faz uma raiva, vou voar no cabelo, deixa rasgar, não é? Ou seja, dificilmente nós dizemos que o Senhor retribua com essa pessoa conforme o seu merecimento. Não, nós não confiamos na justiça de Deus muitas das vezes. Nós confiamos na força do nosso braço, que com a força do meu braço eu dou vergonha a ele, e ele vai ver o que é bom para tosse e sai, vai atrás. Se Deus não atravessar na frente, vai um bocado de arrasta para cima toda hora. Então nós vemos o que Paulo faz aqui. Não, Deus
o Senhor retribuirá a ele. Meus irmãos, são exemplos aqui no meio desse texto que nós devemos estar pegando para as nossas vidas. É necessário que nós venhamos estar atentos nessa leitura mais próxima, mais minuciosa, porque isso dá uma grande diferença. Paulo, o Senhor o retribuirá, não vingará. Ele não vinga, ele não profere palavras de injúria contra aquele homem, de maldade, mas ele confia que Deus, que aquela injustiça que foi feita conosco, quando era rapazote, ele vai dar, ele julgará, ele colocará os pingos nos is no último dia. Deus não é aquele que joga as coisas para debaixo do tapete. Deus, Ele é justo, e nós devemos confiar nessa justiça do Senhor. Isso aqui são coisas que Paulo está mostrando nos seus momentos finais. Vamos continuar. Aí ele dá um alerta a Timóteo. Diz o seguinte: tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Então, esse homem, não somente ele fez mal a Paulo, mas como ele estava disposto também a fazer mal a outros. Percebe? Mas o Senhor retribuirá conforme o seu merecimento. No 16 diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Meus queridos irmãos, não teve um homem no primeiro século que nem Paulo, plantador de igreja, homem que pregou para centenas, se não milhares de pessoas que ele deu a sua vida praticamente, e na audiência que ele se encontrou ali, nenhuma pessoa foi ao seu favor, ou foi simplesmente assistir, porque às vezes nós não temos capacidade de chegar e interferir em um juiz, diante de um juiz, mas nós temos a capacidade de chegar e assistir e apoiando somente com a sua presença ali. Nenhuma pessoa foi até Paulo, todos. Então Paulo ele fala o seguinte: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, ninguém. Imagine a tristeza desse homem. Imagine a vontade de ver um rosto cristão, mas ninguém estava disposto para fazer isso. Então, meus queridos irmãos, ele fala o seguinte: outra vez nós não vemos Paulo atribuindo às pessoas, palavrões ou palavras de dizer assim: esqueceu que eu fiz isso, tudo mais, passar na cara popularmente. Paulo não faz isso. Paulo, pelo contrário, ele suplica a Deus, ele pede a Deus, ele diz o seguinte: que isso não lhe seja posto na conta. Ou seja, os irmãos lembram quando Estevão estava sendo apedrejado e morrendo, qual foi a oração dele? A oração dele diz: Senhor, que o Senhor não impute esse pecado neles. Estevão estava morrendo e suplicando em favor deles. Agora, Estevão aprendeu isso de quem? De Jesus. Jesus estava morrendo e Jesus disse: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. O homem de Deus, ele presta atenção nas palavras do Senhor, para que na hora que vier a ser preciso usar, você use de uma forma correta. Certamente ficaríamos indignados. E aquele povo todo da Macedônia que ninguém veio me ver, e o povo de Efésios, os de Coríntios,
viver trazendo para nós aqui na nossa realidade. Cadê os irmãos que quando eu estava na igreja me abraçavam, se alegravam, todo mundo? Agora você está moribundo, em cima da cama, você não recebe uma visita, a sua família está lá porque é obrigado, e você tem por obrigação dizer assim: Senhor, não impus isso na conta deles, não toma isso em conta. Nós fazemos a obra do Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor para glorificar o Senhor. Não é algo que você faz esperando ser ressarcido. Pelo contrário, tem que esperar as coisas negativas, que muitas das vezes nós somos traídos por quem? Por uma pessoa que você não conhece, ou por aquelas pessoas que você mais ama? A pessoa mais próxima, a pessoa que mais você confia, é por essas pessoas. Não pense que você é traído ou tem uma quebra de confiança por uma pessoa que você ainda não tem acesso, que não conhece, ou que passa oi e tudo. Não passa disso. Sempre é isso mesmo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, todos os seus discípulos abandonaram. Todos. Pedro era o mais valente, se escondeu lá no meio do povo, mas não aguentou a pressão. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para dar o exemplo. Ele deu o exemplo e nós vemos homens do primeiro século usando o exemplo de Jesus Cristo, e nós não temos nada para ser diferente. Devemos ser de igual modo a Jesus Cristo, usar o seu exemplo, usar o exemplo dos nossos irmãos que também o imitaram. Não devemos ter outro comportamento a não ser esse. Esse é o comportamento meu e seu. Jesus Cristo: Pai, perdoe porque eu não sabe o que faz. Eu e você devemos fazer a mesma coisa. Se não for ninguém a seu favor, lembre-se de uma coisa, e aquilo que Paulo nos diz aqui também, continuando no 17: mas, veja que legal, mas o Senhor esteve ao meu lado. Isso aqui é maravilhoso, hein? Quantas vezes você não ficou isolado? Quantas vezes você não foi deitar e chora? Ou você tem o seu momento ali sozinho e você começa a pensar, e você não tem um ombro amigo do lado, mas aí você vem e é confortado pelo Senhor, porque o Senhor não é um Deus covarde. Ele está com os seus servos, pois se não estivesse, não suportaríamos nenhum dia sequer, ou nenhum minuto sequer. Deus está conosco todo instante. É algo que eu e você devem mentalizar isso. Não coloque na mente que você diz: Deus me abandonou. Não é verdade. Deus não abandona um servo fiel. Na circunstância pegando fogo, Deus está lá. Quantos irmãos morreram no Coliseu? A história dos martírios do cristianismo vai dizer o seguinte: que Nero faltou árvore, presta atenção, faltou árvore para amarrar cristão ali, betumizar, jogar betume, petróleo em cima ali, e era as lâmpadas do jardim de Nero, era o cristão. Vocês acham que Deus abandonou essas pessoas? Não.
Deus recebeu essas pessoas na sua presença, na glória. O que estava queimando era a matéria. Nós temos relato diversos de irmãos que foram para a fogueira. Qual era o grito que saía da fogueira? Louvores. Louvores saía da boca de homens em chamas. Vocês sabem o que é isso? É porque Deus está do lado. Ele não está vendo fogo, ele está vendo Deus. Ele está vendo o Senhor. O que é que Estevão estava vendo quando estava morrendo? O Senhor de pé, Jesus Cristo, para o receber. Então não devemos tratar a morte como um bicho de sete cabeças. Eu sei que traz medo, porque é um desconhecido para nós. Ninguém nunca passou aqui, todos que passam não escapam, morrem. Deus, Ele te recebe. E Paulo está mostrando aqui com total frieza e alegria. É isso que me encanta na palavra do Senhor. E não é nada não, dói uma coisinha, acabou para o pirona. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, mas Deus é maravilhoso, porque Deus, Ele não está limitado, Ele está do meu lado, Ele está do teu lado. As lágrimas que nós não temos coragem de apresentar para ninguém, Deus vê. A angústia do coração que você pensa que vai infartar, vai morrer, e às vezes, por conta das coisas tão difíceis que você quer logo morrer. Mas o Senhor, Ele tira isso de nós e nos apresenta um jardim, um banquete. É assim, é a linguagem bíblica. É a linguagem bíblica que nós iremos ser recebidos na presença do Senhor e participaremos da mesa junto com os príncipes. Ou seja, recentemente eu abri o WhatsApp, a foto de um colega meu, um pastor, e estava lá, luto. O irmão Wagner da Mangueira, ele partiu. E quando eu vi o irmão Wagner e ouvi a sua história, eu só lembrei de Salmo 113, que Deus faz levantar um mundo necessitado do lixo para se assentar diante dos príncipes e ali se banquetear. Quem vai estar lá? Abraão, Isaac, Jacó, e aquela galera toda que nós ficamos fascinados aí com a história bíblica. Então, meus queridos irmãos, o irmão Wagner, para quem não conhece, ninguém conhece aqui, só eu, claro. Conheci, na verdade. Ele era um menino. Ele era um menino. Passou anos e anos, perdeu a sua família. E Deus restaurou quando chamou, fez dele um pastor, um homem que subiu os morros em Rio de Janeiro e pregava o Evangelho. É isso que Deus faz. Um homem na sarjeta, que é considerado como lixo da humanidade, ele era da Cracolândia e tudo mais. E nós lemos, e eu sempre lembro, desde quando eu fui para missões, uma das passagens que eu me lembro é o seguinte: você terá sepulcro de mãe, de irmãos, de casa, não faltou nada. Muitas das vezes nós não queremos desagarrar das coisas que nós temos aqui, do nosso contexto. Mas Deus vai dizer o seguinte: que você vai todo dobro de mãe. A dona Neuza, uma idosa, juntamente com o seu Nino, nos acolheu. E era
não sei o certo, pode estar na glória do Senhor. Mas cuidava de mim, cuidava de comigo. E eu só lembrava dessa passagem, de quantos irmãos maravilhosos eu conheci, de quantas mães, de quantas avós, pessoas carinhosas. Dá vontade de toda hora pegar as coisas e vazar. Mas é tudo no tempo de Deus. Então, meus irmãos, eu não tenho horário hoje. Um bocado já dormiu, mas sustenta. Ainda bem que estou tudo no banco, não estou na janela. E para a necessidade só com pau. Tirando brincadeira à parte, vai dizer o seguinte, mas o Senhor teve ao meu lado e me revestiu de força. Já viu que quantas vezes nós passamos por uma questão e depois daquilo passado, nós vamos dizer, mas não consigo entender de onde eu tirei toda a força não. É o Senhor que fortalece cada um. É o Senhor que dá essa força, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então, Paulo está falando, por meio dele, o evangelho tinha que ser pregado. E o Senhor o fortaleceu, porque o objetivo de Satanás é justamente atrapalhar, desvincular você daquilo que você é posto a fazer. Então Paulo, ele não poderia fracassar, porque se ele fracassasse, o evangelho não chegaria a tantas pessoas. É claro que não tinha essa possibilidade de fracassar, porque o Senhor estava com ele. E aí Paulo vai dizer o seguinte, a pregação fosse plenamente cumprida. Então Paulo, ele percebe que o chamado dele está se finalizando. O Senhor chamou de uma forma maravilhosa, diferentão de todos, né? E aí ele começou a pregar, foi para os gentios. O Senhor falou que ele só morreria na mão de César. Então nós vemos que ele está aqui na mão de César já. E aí, continuando, para finalizar, ele foi liberto da boca do leão. Isto aqui significa o seguinte, que Deus livrou ele de fracassar, de não fazer a obra do Senhor. E essa boca do leão, muitas pessoas interpretam ela de que forma? Que ele foi colocado ali no Coliseu, ou também é Satanás ao redor dele ali, como leão querendo devorar e tudo mais. Mas era uma expressão que era usada no Antigo Testamento para dizer que Deus livrou em tudo, não somente especificamente aquela coisa necessária, mas em tudo, do começo até o fim. Ou seja, lá no Egito, quando os irmãos saíram de lá, o que é que o Senhor fez? Ele não protegeu de Faraó, que como um leão foi ferozmente para o destruir? De igual modo foi Paulo. Paulo chega aqui protegido, assim como Deus protegeu os seus irmãos israelitas ali no deserto. O Senhor faz assim comigo e com você. Ele nos protege e Ele nos faz a chegar. Isso é maravilhoso demais. Vamos continuar. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, o Senhor ainda estava livrando Paulo, porque detalhe, lembra de Demas? Demas saiu. O que eu falei aqui no começo, não importa como você começa, mas como você termina. Paulo ainda estava vivo. Paulo, já pensou se Paulo pulasse fora no final? Como a história seria totalmente diferente? Mas o Senhor fortaleceu
para que ele chegasse até o último instante. Até o último instante, até a própria morte de Paulo era importante que ele chegasse firme, para que eu e você tivéssemos também isso como exemplo. Então, meus queridos irmãos, a Ele a glória, a quem o Senhor Jesus, ao Deus Pai, para todo o sempre e amém. Amém. Meus queridos, maravilhosamente essa passagem vai nos mostrar de um homem resiliente no final da sua vida. Um homem chegou firme, um homem chegou com os seus olhos fitados no céu. Um homem, ele não olhou para trás. Um homem, ele está olhando somente para frente. O Senhor tem o libertado, o Senhor levará salvo para o seu reino celestial. E que nós, um dia, poderemos chegar e lembrar: rapaz, agora eu sei o que Paulo passou, mas graças ao Senhor, estou aqui na rapa. O médico falou que eu não tenho mais jeito, já pode me levar para casa, para morrer em casa. Mas que eu e você vamos lembrar que o Senhor nos levará salvo para o seu reino celestial. Guarda isso no seu coração para toda a sua vida. Creia no Senhor, se apegue a Ele, a sua palavra, e que louvado seja o nome. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, soberano Deus, porque o Senhor é bom demais para conosco. Senhor, tem tantas coisas, ó Pai amado, para ser corrigido na minha vida, ó soberano Deus. Pai, me ajude a chegar, ó Pai amado, assim como Paulo chegou, confiante, ó Pai amado, que o Senhor o levará para a glória, salvo, para viver eternamente na tua presença. E se não vier, ó Pai amado, qualquer reconhecimento ou presença de alguém, ó Pai amado, que foi trabalhado por meio das nossas vidas, ó soberano Deus, que nós não venhamos ficar machucados por conta disso, que nós venhamos, ó Pai amado, entregar, ó Pai amado, essas vidas diante do Senhor, assim como Jesus Cristo, ó Pai amado, intercedeu por nós quando ali partia para o Senhor, assim como Estevão e assim como Paulo aqui agora, Pai. Ajude, ó soberano Deus amado, para que nós venhamos edificar uns aos outros. Pai, não deixe que nós venhamos tomar o destino de Demas. Nos livra, ó Pai amado. Não deixe que nós venhamos amar o presente século, que é enganador, que é sedutor e que levará para distante de Ti. Me ajude, ó soberano Deus amado, a viver para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Capacite cada um dos irmãos, traz um consolo para cada um, e que cada um venha viver para o louvor e glória do Teu santo nome. Amém.